Jornalista do Sebrae e escritor, o Joel Fernandes, lança um livro com uma proposta bem curiosa e sonho de muita gente. Eu quero ser empresário e rico. É o tema da entrevista de hoje no Educação e Cidadania News. A seguir, uma entrevista com o escritor Joel Fernandes sobre o livro Eu Quero Ser Empresário Rico. Sua empresa muito além do sufoco do dia a dia. Só um instante. O Sebrae Nacional, após realizar uma chamada pública visando patrocinar projetos com foco na cultura do empreendedorismo, selecionou entre os 1.000 primeiros projetos colocados, na verdade, ele selecionou 100 de 1.000, para a publicação do livro do autor Joel Fernandes, Eu Quero Ser Empresário Rico. Sua empresa muito além do sufoco do dia a dia. A obra está voltada para incentivar o espírito investidor dos empresários. E nós convidamos o autor desse livro, Joel Fernandes, hoje aqui, bem-vindo, Joel, Obrigado. Ao Educação e Cidadania, para falar da proposta do livro, até porque ele começou a ser lançado, Ontem à noite foi no Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina. Bem-vindo, Joel, tudo bem? Tudo bem. Pois é. Qual é a proposta básica dessa questão, eu quero ser rico? Todo mundo quer, sonha com isso, mas parece que o que acontece? Quando a pessoa ela consegue suprir as suas necessidades básicas, ela esquece de ser rico? A maioria das pessoas é assim? É bem por aí mesmo, é bem por aí. Na verdade, eu estou estudando esse assunto há 9 anos. E há 9 anos atrás eu fiz uma pergunta a título de condução do estudo. E a pergunta foi o seguinte: por que a maioria das empresas do Brasil não se torna rica? Essa foi a pergunta que conduziu os estudos. Muito bem. Aí, o título deste livro revela, na verdade, as novidades que a gente está trazendo. É porque no título tem 3 pensamentos diferentes. O primeiro é a intenção de ser empresário. O segundo é o desejo de ser rico. E o terceiro é a crença nesta possibilidade. Maria Odete, acontece o seguinte: quando a pessoa vai abrir uma empresa, mesmo que ela não se dê conta, ela tem uma intenção prévia. E a maioria das pessoas, quando abrem uma empresa, a intenção prévia é exatamente o que tu falaste. Ou seja, a pessoa tem a intenção prévia de ganhar um dinheiro, tem uma expectativa de que o negócio dê certo, para poder suprir efetivamente as suas necessidades, a educação dos seus filhos e assim por diante. Mas o que acontece, então, qual o ingrediente que falta? Digamos, planejamento estratégico? Não, assim, sim, falta sim planejamento estratégico, sim. Falta. Mas é o seguinte, a pergunta é o seguinte: por que as pessoas não usam o planejamento estratégico? Essa é a pergunta, não é? Por que as pessoas investem tanto no plano de negócios e depois deixam ele na gaveta? Exatamente. É porque é o seguinte, no nascedouro a pessoa está identificada com o próprio empreendimento. Então o que acontece? Acontece que a costureira vai abrir uma empresa de confecção, o engenheiro abre uma empresa de TI, o psicólogo de recursos humanos e assim sucessivamente. Acontece aí que as pessoas ficam muito concentradas no ato de empreender. Entende? Elas ficam lá correndo no dia a dia, o tempo todo. Muito bem, porque essa é a motivação do empreendedor. Acontece que é o seguinte, que a palavra empreendedorismo no Brasil, ela foi muito difundida e continua sendo até hoje. Só que a palavra nasce de uma outra expressão, que é a da expressão empresário com espírito empreendedor. E aí houve o esquecimento da palavra empresário. Exatamente, não é? Exatamente. A principal virtude do empresário é saber montar e manter uma operação lucrativa. E aí que está a diferença. Quando a pessoa, por exemplo, se identifica com o lucro, é que faz sentido a pessoa usar os instrumentos da administração, da contabilidade, da economia, como é o planejamento estratégico. Bem, você, como disse no início da entrevista, você pesquisa esse assunto há 9 anos. Isso. Existe algum procedimento padrão ou diferenciado entre empresários brasileiros e de outros países? Existe. O que existe, na verdade, é o pano de fundo. As ferramentas que a gente dispõe hoje aqui, por exemplo, de tu fazer um plano de negócio, planejamento estratégico, essas ferramentas são iguais em diversas outras partes do mundo. A diferença é que países feitos, a Alemanha, a Inglaterra, a Suíça, os Estados Unidos, eles já têm como pano de fundo ser identificado com investimento, com investidor. Então, eles já são empresários, que a gente chamaria empresário com espírito investidor. É exatamente essa novidade que a gente está trazendo nessa última obra. A gente está chamando os empresários, agora quer chamar atenção para que o empresário se identifique com o investimento. Porque daí, a partir daí, tem todo um conjunto de consequências. Pois é, Você coloca algumas questões assim que faz a gente pensar sobre essa questão do ser empreendedor e ser empresário. Digamos que o empreendedor
em muitos dos casos, e talvez aí justifique porque algumas pequenas empresas surgem e depois de 2, 3 anos elas venham a morrer, ele se estimula no abrir o negócio, em fazer surgir o negócio e se acomoda, quer dizer, o sonho dele é abrir o negócio, não ser um grande empresário? As duas coisas acontecem. Então, é muito comum as pessoas irem conversar comigo, lá os clientes da gente, e, por exemplo, tem um sonho de abrir um restaurante em Garopaba. Muito bem. Então, a pessoa parte na realização deste sonho, e aí é o ato do empreender. Isso é muito distinto do ato de ser empresário. Se a pessoa se lembrasse de se identificar com o empresário, ela possivelmente levaria 6 meses, 8 meses, 1 ano, fazendo um plano de negócio para ver a viabilidade daquele negócio. Essa é uma diferença fundamental. Entende? Então a pessoa se identifica com o ato de empreender. Às vezes a gente conversa com clientes que vão até a nós e a gente faz assim um demonstrativo de resultado falado, assim, quanto é que tua receita, etc, etc. E a gente descobre que a pessoa está 1 ano e meio e em todo esse tempo jamais teve 1 mês de lucro. Jamais. Entende? E por quê? Qual a razão? Porque a pessoa continuava acreditando e estava identificada com o ato de empreender. Era o sonho dela abrir uma loja, por exemplo, de confecção ou coisa que eu valho. Entende? Então a gente está trazendo essa novidade de as pessoas parar para pensar, parar de correr, refletir e ver se a sua operação de fato é uma operação lucrativa ou não. Exatamente. No caso, ela deveria mudar ou ela devia ter planejado melhor o lançamento desse negócio, o investimento nesse negócio? Isso. Em primeiro lugar, ela deveria, no nascedouro, assim, ter uma nova atitude, uma atitude de ser, assim, de se identificar com o ser empresário e empresário investidor. Aí ela presta atenção em coisas que ela não prestaria, que ela não presta enquanto ela se identifica só como empreendedor. Exato, porque parece que ela demanda assim, uma energia muito grande para ser empreendedor, ela lança o negócio, bem, agora está feito, só que é ali que começa a história. É, exatamente. Bem, se você está gostando dessa entrevista aqui com o João Fernandes e gostaria de ganhar esse livro, Eu Quero Ser um Empresário Rico, ligue agora para a nossa produção. É o 48, né? 3251-3543. E você vai levar esse livro autografado pelo autor, tá bom? Então, vamos então a um rápido intervalo comercial, é isso? E daqui a pouco a gente volta com mais um pouquinho dessa entrevista. Tá bom, tá bom. Eu quero dizer que o Luciano Timboni, do Carianos, ele vai receber autografado o livro Eu Quero Ser Empresário Rico, do João Fernandes, está aqui comigo dando uma aula de empreendedorismo. E só um detalhe, tá, Luciano? Você tem que vir aqui ao Morro da Cruz, pegar o teu livro que vai estar na portaria, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço para você, obrigado pela tua audiência, tá? E a gente estava discutindo aqui, eu e o Joel, sobre essa questão do empreendedorismo, né? Porque muitas pessoas são empreendedoras de uma forma diferente, não exatamente ligada à questão empresarial, não é, Joel? Isso, é que a palavra empreendedor, ela ficou muito presa ao ato de empresariar, né? Mas, na verdade, empreendedor significa a pessoa que seja capaz de realizar uma tarefa difícil e trabalhosa. Então, por exemplo, se a pessoa sair daqui para ir para São Paulo de bicicleta, ela está empreendendo, então é uma empreendedora. A pessoa que se dispõe, por exemplo, a fazer um programa de televisão com grandes desafios e ela busca aquilo tudo, é uma pessoa empreendedora. Quando é dentro das empresas, por exemplo, tem um outro termo que se chama, que é intraempreendedores. Entende? Então, essa palavra empreendedor não é proprietária do mundo empresarial. É, exatamente. Acho que isso que era legal a gente deixar assim bem esclarecido. Outra coisa, e o que diz o filósofo francês, o Maurice Merleau-Ponty, que você também se inspirou nos ensinamentos dele? Isso. Na verdade, é o seguinte, quando eu fiz a pergunta, por que a maioria das empresas não se torna rica no Brasil, eu fui buscar na filosofia ajuda para decifrar, para responder essa pergunta. E daí, junto com o mestre, lá com o doutor da filosofia, a gente construiu uma outra pergunta. E a outra pergunta foi o seguinte: teria o homem a liberdade necessária para mudar o curso próprio de sua história? Essa pergunta. Essa pergunta é exatamente. Terrível, né? Porque se a pessoa tem essa possibilidade, então por que a maioria dos empresários brasileiros não são ricos? Então, a combinação dessas duas perguntas é que resultou em 3 livros.
O primeiro livro tenta responder as duas perguntas simultaneamente. O segundo livro tentou responder predominantemente a segunda pergunta. E a segunda pergunta. E o terceiro livro tenta responder predominantemente a primeira pergunta. Agora, o Merleau-Ponty é uma pessoa onde a gente foi se inspirar porque trata da questão da liberdade. Então, a questão de pano de fundo de tudo do que a gente está falando é se a pessoa tem a liberdade necessária para se tornar rico. Exatamente. Né? E também depois assumir isso, não é? Isso, quer dizer, a pessoa ficar rico e se manter rico. E se manter rico, porque hoje o que a gente vê existe assim uma decadência, inclusive, né? Por toda uma questão globalizada de economia, as coisas não estão assim tão fáceis nem para os ricos, não é? Assim, mas veja só, a pessoa, quando ela abre uma empresa e ela se identifica, como a gente está chamando de empresário com espírito investidor, e diz assim, como no título do nosso livro, eu quero ser empresário rico, aí ela ganha direções de imediato. Porque se eu digo o seguinte, eu quero ser empresário rico, significa que eu tenho que definir quanto rico eu quero ser. Por exemplo, é uma primeira direção. E se tratando de mundo empresarial, então aí a gente pode já estabelecer uma carreira empresarial, que hoje não existe. Hoje a pessoa começa como empreendedora individual ou com microempresa, mas não tem uma visão de longo prazo, assim, de uma carreira empresarial. Então, quando a gente diz, eu quero ser empresário rico, o meu evento final pode ser uma grande empresa. Você acredita que muitas pessoas que não atingem as suas metas, os seus objetivos, está justamente nisso que você falou, delas não projetarem exatamente o que elas querem, e sejam conquistas em vários planos, pessoais ou empresariais, ou profissionais? Tá bem ligado a isso. É porque é o seguinte, a gente tem que ter uma intenção prévia e que a gente tem que declarar para a gente própria qual é a intenção prévia, por exemplo, eu quero ser empresário rico, e a gente tem que ter um evento final. Qual é o evento final? Que é a meta do qual tu estás falando. Então, por exemplo, meu evento final pode ser eu me tornar um empresário que seja grande. Empresário que seja grande pode ser daqui a 10 anos ou 15 anos, onde a minha empresa possa faturar mais de 300 milhões de reais por ano, por exemplo. Então, vamos definir, né? Exatamente. Então, eu defini uma intenção prévia junto com o evento final. E essa combinação é muito poderosa. Joel, eu agradeço demais a tua presença aqui no Educação e Cidadania News. Eu vou devolver o teu livro para que você, nesse encerramento de programa, eu vou usar dessa prerrogativa e privilégio que eu estou tendo aqui, que você autografe meu livro. Claro. Tá? Eu também agradeço muito a sua audiência. Amanhã a gente está de volta, não deixe de visitar o nosso blog. Também fica agora, acompanhe o Campo Crítico, os nossos comentaristas aqui da News e também da Rádio Guarujá. Uma boa tarde, até amanhã. Obrigada, tá, Joel? Obrigado mais a você. uma vez.